Tudo bem? Tudo jóia. Estamos aqui reunidos para o nosso quinto CIT, Congresso Internacional de Tecnologia e Educação. E esse tema foi um tema muito relevante, escolha para os nossos acadêmicos. E eu acho interessante também para que todo mundo possa saber como funciona a, a área da gestão pública, né? Então, quando houve a solicitação para que a gente pudesse fazer alguma coisa quanto ao processo de licitação, né? Então, tem dois objetivos, né? Como que a, a União, o Estado, o município, né, que esteja fazendo essa agregação, essa imputação desses leilões, dessas licitações, né? Leilões também eu acho que fazem parte também, é o mesmo processo, né? Correto. Então a ideia foi justamente como que as empresas privadas participam desses eventos e como que os órgãos públicos, né, eles enxergam e recebem essas imputações das empresas interessadas nessas licitações. E com o advento das IAs, né, acredito eu que ficou uma coisa mais, eu não vou dizer mais simplificada, eu acho que para quem recebe, sim, simplificada, mas quem vai fazer análise, quem vai fazer o processo, a coordenação de tudo isso, eu acho que como todos os demais segmentos, eu acho que ficou um pouco mais complexo, né? Porque para a gente poder ver aí a veracidade dessas coisas. Então, esse podcast tem justamente essa intenção, para que vocês possam mostrar para nós como que isso está funcionando na atualidade. Muito bom. Então, para esse podcast, hoje nós estamos aqui com o Dr. Lucas Biava Micnotti, é isso? Micnotti. Ele é advogado, especialista em licitações de contratos, tem mais de 20 anos de experiência, justamente nesse setor público. Ele é uma referência nacional na nova lei de licitações. Ele atua como consultor, assessor jurídico e instrutor. A especialização dele é capacitar equipes com foco em segurança jurídica, eficiências e conformidade em contratações, especialmente nas dispensas e elegibilidade. Poxa vida, legal, né? Então, para nós, Dr. Lucas, seja bem-vindo nesse evento. Para nós, do Unisalesiano, vai ser uma grata satisfação estar aqui, você passar para nós toda essa experiência que você tem conosco. Prazer é todo meu, professor Moreira, professor João Marcos, toda a família do Unisalesiano. Realmente é um tema desafiador, né? Que sempre nós estamos vendo aí nas mídias, nos noticiários, que muitos dos escândalos que acontecem no país sobre corrupção são desdobramentos de um processo de contratação através de uma licitação, né? E o quanto isso é desafiador, o quanto isso a população, de uma forma geral, tem compreensão das exigências, das necessidades, dos cuidados que têm que ser observados nesses processos, né? Que qualquer munícipe, qualquer cidadão tem condições, né, de estar participando ativamente desses processos. E, né, como tema proposto, né, como que as IAs colaboram e dão fluidez nesses processos de contratação pelas administrações públicas. Legal. Seja bem-vindo, Dr. Lucas. Conosco aqui também, professor João Marcos Caramelli. João Marcos também atuante na área de gestão pública. Ele é contador, empresário, especialista em contabilidade pública, liderou a implantação do PSCAP, é isso? PCASP, é isso? Isso. PSCAP em 11 estados brasileiros, coordenou as rotinas orçamentais e contábeis do Sistema de Contabilidade Municipal. Ele tem MBA em Gestão de Cidades, também uma vasta experiência como consultor, foi instrutor do
Sesconfen, é isso? Secofem. Secofens. Isso. Durante o período de 2022, ele é professor titular em curso de pós-graduação, já formou milhares de contadores públicos e contribui ativamente com projetos de inteligência artificial. Sim. Transparência e inteligência gerencial. Ô, João, seja bem-vindo. Digamos, é uma vasta experiência. Ambos têm aqui um currículo invejável na área pública e eu garanto para todos que a participação de vocês nesse 5º CIT, eu acho que vai ser muito vantajoso e muito instrutivo para todos nós que estamos imbuídos nessa missão. Amém. De participar ativamente na gestão pública, tanto como ouvinte e também como colaborador. Sim. Então, a vocês, eu gostaria que vocês colocassem para nós, primeiramente, como que funciona todo esse sistema, desse para nós uma projeção de todos esses dados e depois, é claro, nós vamos formular algumas questões que possam, então, dar uma continuidade e uma transparência melhor de como tudo isso funciona. Tá. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, irmão. Eu vou tomar a liberdade de começar, porque eu vou jogar a bola para o Lucas complementar e a gente desenrola essa conversa. Agora, uma coisa que eu considero importante, quem está nos ouvindo entender, é que a administração pública, e quando a gente fala de administração pública, envolve União, Estados, Distrito Federal e municípios, esse conjunto é o maior comprador do Brasil. Eles são os maiores compradores. O maior orçamento para compras de mercadorias, produtos, serviços é do governo. Não tem uma empresa no Brasil que compre mais do que o governo. E isso, por si só, já é muito interessante, porque imagina que se o governo compra para um medicamento para a saúde, um material escolar para uma escola de educação infantil fundamental, se compra cimento, areia ou pedra para fazer o recapeamento de uma rua numa cidade, tudo isso provém de uma empresa que precisa produzir esses materiais e prestar serviços, né, de obras, instalações, manutenções, compra de veículos. Tudo que a administração pública compra vem de alguma empresa privada que, para fornecer para o Estado, né, de maneira geral, precisa se submeter a um processo de licitação. Então, pensa que eu, como empresa, para vender para uma prefeitura, não posso, num acordo bilateral, num acordo qualquer, parcial, fornecer esse serviço. Eu preciso me submeter a um processo que a legislação estabelece. E se eu estiver dentro desses requisitos, eu posso, então, vender para a administração. E aí, dentro disso, é claro que a lei vai trazer possibilidades para essa transação se concretizar. Desde licitações de vulto mais expressivo, onde as exigências, as regras são mais complexas, até mesmo processos como a especialidade do Dr. Lucas, que é de dispensa ou de inexigibilidade, que são processos que têm a sua complexidade, mas que a compra, imagina, é um processo em que eu dispenso a licitação, mesmo assim tem um processo para que essa dispensa aconteça. Ou um processo em que a licitação pode ser tida como não exigível, não exequível, porque não tem disputa, não tem concorrência por aquele produto ou serviço, mas mesmo assim é submetido a um processo. Então, isso é que vai, né, de permear toda essa transação econômica que pode ocorrer entre uma empresa privada e um órgão estadual, municipal, federal. E aí deixo a bola para o Lucas, né, para a gente poder dar essa ênfase de como as empresas podem participar desses processos, né? Aproveitar isso como uma oportunidade de fazer faturamento, caixa, de ter uma venda segura. Então, esse para mim é a grande vantagem e o que permeia essa transação toda. Com certeza. E eu vejo que não é por acaso que o professor João Marcos abre esse assunto, porque tudo se inicia numa previsão orçamentária contábil, né? Assim como qualquer família, qualquer empresa faz um planejamento daquilo que vai gastar, de acordo com o salário que tem, com os rendimentos que tem, na administração pública não é diferente. Então, se define quais são as necessidades, se é identificada essas necessidades e também se estabelece o quanto vai se gastar ou se despender de recursos em aquisições de serviços. Feito isso, e encontradas as necessidades da administração,
elas necessariamente, sempre que eu vou falar em administração, é de qualquer nível, União, federal, né, estadual, municipal. Necessariamente, a administração ela tem que promover um processo de licitação, que, em resumo, é o quê? É um processo onde se é definido as regras e as exigências daquilo que se pretende contratar, que é desde costumeiramente, muitas pessoas falam da agulha ao avião, e é exatamente isso, porque a administração pública ela não produz nada, né? Tudo que ela atende à população e os cidadãos são insumos que são fornecidos por empresas, né? E aí, em razão disso, ela necessariamente precisa observar algumas regras, que basicamente quais são? Ela tem que promover de uma forma impessoal, né, apresentar quais são as necessidades que se tem para que se amplie a disputa por maior potencial de fornecedores de produtos e serviços possíveis. Só que alguns números assustam, né? De mais de 20 milhões de CNPJ, salvo engano, apenas nem 10% no histórico participaram de processos licitatórios. Ou seja, está todo mundo... As empresas estão em briga de faca aí no mercado privado, e no mercado público é uma pequena parcela que se dispõe a participar, que se dispõe a fornecer, né? Creio eu que em razão de um histórico. O histórico, né, a história do Brasil, especialmente antes dos anos 2000, demonstra que as administrações não pagavam e etc. Hoje isso não existe mais. Não existe mais. Doutor Lucas, eu ia justamente, desculpa a interrupção, falar sobre isso, porque antigamente ninguém queria trabalhar para o governo, porque justamente a inadimplência por parte deles era muito alta. O estigma, né? Isso, que ficou. Depois do real, né? Digamos, o real deu certo, aí digamos que aí todo mundo hoje tem um interesse para trabalhar, porque não existe mais o dogma de ser um caloteiro, digamos assim. Sim. Isso é muito real, e o Lucas trouxe o marco ali do ano 2000, porque depois do Plano Real, em 94, nós tivemos em 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio justamente para trazer um pouco mais de austeridade e de controle, sabe, de endividamento, controles financeiros e de gastos para a administração em geral. E isso é que veio desencadeando uma saúde financeira mais positiva, que virou esse jogo. Então, hoje, raramente você vai encontrar uma empresa que presta um serviço ou vende para a administração pública e não recebe. Às vezes pode demorar um pouco a receber, mas recebe com muitas garantias. Sempre vão ter exceções, mas hoje a gente virou o jogo. Então, a regra é: vendo para a administração pública com segurança de que vou receber, e a exceção é ter algum problema com isso, tá? E antigamente era o contrário. Com toda certeza. A inadimplência era algo costumeiro da administração pública, né? Hoje isso não acontece mais. E como o professor João Marcos bem pontuou, é uma rara exceção. E eu vejo que muitas dessas exceções, elas acontecem em razão de má elaboração de termos de referência, de má elaboração de condução de processos licitatórios, que acabam desencadeando problemas nas execuções contratuais. E aí, em razão disso, se gera ruídos e atritos entre fornecedor e administração pública, né? Então, essa necessidade da contínua capacitação, e aliada ainda que nós estamos com uma nova lei, né, uma lei muito recente, apesar de ser 2021, é uma lei ainda que está entrando em adaptação, sendo deglutida aí por todos que operam nos processos de licitação. Então, esses impactos ainda causam esses tipos de ruídos. Legal. Como o Lucas bem disse, tem um contexto histórico. Um deles é essa questão dessa visão de que a administração não pagava e, por causa disso, as empresas não queriam fornecer. E uma outra coisa que eu destacaria disso, nesse contexto histórico, cultural, que motiva as empresas a esse número alarmante
de menos de 10% fornecerem ou terem tido, né, terem fornecido ao longo do tempo, é também o fato de que, de alguma maneira, existe, a gente sabe que é real, problemas que envolvem as contratações. Escândalos de corrupção, pega nos últimos anos os escândalos de maior vulto, envolvendo construtoras, pessoas presas. Então, o fato disso ganhar os noticiários com muita frequência nos últimos tempos, vem também trazendo um estigma de que vender para a administração pública é coisa de gente que é corrupta, que faz coisa errada, mas não é. Acabam ganhando noticiário, casos assim, até hoje a gente vai encontrar, porque a gente sabe que infelizmente tem, mas nos últimos tempos a administração ganhou uma seriedade muito grande em relação aos processos, uma legalidade muito alta, porque a gente, imagina, hoje tem o advento das redes sociais, dos portais de transparência, está tudo muito exposto na mídia, de forma que a fiscalização externa, tanto da sociedade quanto dos tribunais de contas, da União, dos estados, Ministério Público, está tudo tão exposto que diminuiu muito, né, a margem para se fazer algo errado. Porque, sabe, está muito no holofote, está muito fácil de ver. Então, a gente vê uma redução significativa, muito alta, nos problemas nas contratações. Isso torna a relação mais segura. Pensa que hoje é muito mais tranquilo eu vender para a administração em paz, sabe? Tipo, sem ter aquela preocupação de que pode ter algum problema. Não. Os processos são mais lisos, eles são mais íntegros. Então, além de ter uma garantia de receber, a gente tem basicamente uma garantia também de que não vai ter problema, desde que conduza, é claro, o processo seguindo os passos que a lei exige, né? Com certeza. Esses impactos aí negativos dos estigmas, né? Posso colocar e nomear 2 principais, que é a inadimplência e de que qualquer processo de licitação está direcionado para alguém, né? Tem alguém mais interessado, alguém que é mais amigo do rei, e etc. Isso mudou muito, né? Inclusive os números mostram isso. Tanto é que, de um dado recente de 2023, mais de 20% dos processos licitatórios que aconteceram nos demais diversos níveis aí das administrações não tiveram nenhum proponente. Ou seja, as administrações sofrem com a falta de propostas ou de uma ou de nenhuma empresa num processo de licitação, né? Então, sofrem também com a dificuldade de adquirir produtos e contratar serviços, em razão desses estigmas, creio eu, aliado aí à falta contínua de capacitação muitas das vezes. Legal. Bom, agora vamos. Eu, como coordenador do curso de Ciências Contábeis, sempre eu falo para os meus alunos sobre a importância do contador e da contabilidade no processo da gestão pública. Então, eu gostaria de vocês explicassem para nós como que funciona para que eu possa adentrar essa área de trabalho. Como que funciona esse processo licitatório e como que o contador pode estar atuando nessa área? O contador é uma peça indispensável para o sucesso de qualquer empresa num processo de licitação. Porque uma regra matriz é de que a empresa, os proponentes, tenham a sua regularidade fiscal, né, e administrativa em dia. E o contador, ele é a peça indispensável para que as obrigações fiscais de uma empresa estejam em dia, né? Não só financeira, mas contabilmente. E é até engraçado falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais no tema contabilidade. Eu tenho um cliente recentemente que passou por um problema no processo licitatório por causa de um balanço que não foi devidamente fechado, ou fechou, né, de uma maneira a buscar se pagar menos impostos, só que cobriu os ombros, né, com o cobertor e descobriu os pés no processo de licitação, que acabou não tendo o devido atendimento e a qualificação em razão de problemas no balanço. Então, o contador, ele é uma peça indispensável para estar velando, né, por toda a regularidade fiscal e contábil,
né, das escriturações contábeis As aí, demonstrações das em si. empresas. Quando a administração pública vai expor para o mercado a necessidade de adquirir algo, a premissa da lei de licitações é de que haja uma ampla oferta para que ela busque a opção mais vantajosa. Que é o contrário do que a gente faz na prática, no dia a dia nosso. Imagina que você queira comprar um celular, você vai entrar na internet, vai pesquisar o celular que você quer e comprar aquele que você achar melhor. Para a administração pública não tem isso. A gente parte da premissa de que a gente precisa receber várias propostas para escolher a que seja economicamente mais vantajosa para a administração, mais econômica, que tenha mais qualidade. Então, quando a administração publica essa intenção de compra, nós temos o papel do contador do lado da empresa, que vai apresentar a regularidade fiscal, certidões negativas junto à Receita, INSS, dívida ativa do município, etc. E esse é um trabalho que o contador acompanha, da parte fiscal. A parte dos balanços, porque normalmente a administração exige bons números nos balanços, índices de liquidez corrente, liquidez imediata, endividamento e tal. Então, ela analisa os números do balanço para saber se aquela empresa tem condições de fornecer. Porque imagina que ela vai contratar uma obra de milhões para fazer um asfalto. Ela não pode pegar pelo balanço uma empresa que tem R$ 2.000 de capital social, 2.000 de patrimônio líquido e fica praticamente inexequível. Como que uma empresa pequena dessa, que não tem um balanço forte, pode pegar uma obra de milhões? Então, elas usam o balanço muito também para fazer essa aferição da capacidade operacional da empresa, pelos números que o balanço apresenta. Então, da parte empresarial, tem esse ponto. Mas eu queria até adicionar que para a contabilidade a gente tem uma dupla atuação no processo. Porque tem a parte do contador da empresa, mas tem a parte do contador público. Porque a prefeitura, o estado, a União tem os seus contadores também. Então, olha que interessante. E eu sou especialista em contabilidade pública, eu faço outro papel da história. Então, para os contadores, tem o lado empresarial, da regularidade fiscal e dos bons números do balanço. E da parte da administração pública, o contador ele tem hoje uma atuação importante em alguns aspectos. Primeiro, antes de abrir a licitação, a intenção de compra, da contabilidade saem as disponibilidades orçamentárias e financeiras para a aquisição. Então, por exemplo, existe orçamento para isso? Tem financeiro para realizar essa compra? Então, antes mesmo de abrir a intenção de compra, tem um aval, digamos assim, da contabilidade de que existe disponibilidade, se pode fazer ou não. E aí o contador assume até um papel de gestão financeira e orçamentária, mais do que contábil propriamente dito. E depois ainda, a gente ainda vai receber essa compra, né, a gente autoriza de maneira prévia, digamos assim, né, tem disponibilidade, abre o processo, e depois que a contratação ela é concretizada, ainda volta para a contabilidade pública para cuidar dos trâmites da execução orçamentária disso, para que haja o empenho disso, para que haja a liquidação, que é comprovar que o serviço foi executado, até encaminhar para a tesouraria pagar. E a contabilidade pública se envolve em todo esse processo. Então, ela atua no começo, né, precedendo a compra e depois, né, garantindo que ela seja paga. Entendeu? Então, a contabilidade pública atua nessa outra parte, num processo de maneira até mais intensa. E a parte empresarial. Então, o contador está totalmente envolvido nos dois lados. Legal. Agora, vou voltar a bola então para o doutor Lucas. Daquilo que o professor João nos falou, então, agora vamos para a área privada, as empresas. Então, digamos o seguinte, como que você, no seu currículo, diz que você avalia e praticamente você exclui as empresas que, entre aspas, não fornecem os requisitos. Como que isso é feito? Como que a inteligência artificial consegue prever ou mitigar esses riscos? Sim, isso é definido de uma forma extremamente objetiva, né? Quem tem condições de fornecer para a administração num processo de licitação e quem não tem, né? Por N razões. Ou porque não tem regularidade fiscal, ou porque o objeto da empresa não é compatível com aquele que está sendo licitado, ou porque, como o
professor João disse, trouxe uma informação de balanço, a empresa não demonstra uma saúde financeira compatível com o objeto ou com a contratação que se pretende efetivar. Tudo isso é elencado de maneira objetiva e estabelecido no edital, que é ele que determina quais são as regras do jogo, né, da disputa. E não só isso, e também critérios de qualificação técnica. Quais são as exigências técnicas que eu preciso, que a empresa que vai me fornecer, eu, a administração pública, qual a experiência que ela tem que ter, quais são os profissionais, né, dentro dessa empresa ela tem que ter para poder estar atendendo o que eu necessito. Isso de maneira objetiva. Poxa, mas a empresa, de repente, ela tem um débito, né, ou algo, ela tem potencial para. Isso seria possível, essa participação? A lei traz algumas exceções para quem ainda não está totalmente irregular. Por exemplo, as micro e pequenas empresas, elas têm essa previsão legal, elas têm esse direito de participar, mesmo com uma certidão positiva e sanear, regularizar essas pendências em até 5 dias, vencendo o processo de licitação. Tá? Como que a IA ela colabora nesses processos, né? Como que ela contribui nos processos de contratação pública? Eu costumo dizer, eu ouço de muitas pessoas que a inteligência artificial vai acabar com vários empregos, muita gente vai sumir do mapa, etc. Eu costumo dizer que não, que a IA ela é uma potencial ferramenta para otimizar e ganhar tempo na execução dos trabalhos. É isso. Essa é a maneira que eu enxergo as inteligências artificiais. Ela também mitiga o risco. Mitiga o risco, mas desde que se tenha o cuidado na operação dela. É a mesma coisa, né? Eu não sou médico. Se eu for na IA e fazer uma autoavaliação minha de algum sintoma que eu tenho, não quer dizer que é exatamente aquilo. Então, o profissional que está interagindo com a inteligência artificial, ele tem que ter o conhecimento técnico necessário para usar como otimização disso. E hoje se ganha muito tempo utilizando a IA na condução de processos licitatórios, desde a formulação de termos de referência e outras peças obrigatórias dentro do processo de licitação, até mesmo por parte do outro lado da mesa das empresas, né? Numa análise de edital, é possível, né, se extrair quais são os principais pontos ou pontos sensíveis, enfim. Ganha-se tempo de análise, ganha-se tempo de produção e fluidez do processo de licitação por parte da administração. Ou seja, todos ganham tempo, e muito tempo, utilizando as inteligências artificiais nesse sentido. Legal. Eu costumo dizer, tomei essa frase para mim, que li semanas atrás, diz assim, ó, você não deveria usar inteligência artificial para fazer algo que você não saiba fazer, porque é um grande risco você não ter conhecimento de algo e querer acelerar algum processo disso. Imagina, não sei nada de licitação e quero usar a IA para isso. É um grande risco, porque você pode ser induzido ao erro. Dito isso, o que eu recomendaria para as empresas que querem entrar para esse mercado, vender para a administração pública? Primeiro, começar a entender um pouco melhor do assunto. O básico, tem conteúdos na internet que dá para a pessoa começar a entender um pouco melhor o que é uma licitação. Mas, de maneira bem prática, se a pessoa fosse usar, imagina, o ChatGPT para auxiliá-la nesse processo de venda para a administração, eu faria algo nesse sentido, tá? Abrindo aqui o meu aplicativo do GPT, solicitaria para ele se comportar como um advogado especialista em licitações e contratos com a administração pública, tendo como ênfase a Lei 14.133, de 2021. E, baseado nessa experiência, faça a análise desse edital para mim. Imagina, aí você anexa o edital lá no comando do GPT e ele vai assumir esse comportamento como se fosse um advogado com 30 anos de experiência em licitações. E com esse olhar ele vai fazer uma avaliação do edital, tendo como base também a lei. E ele vai trazer insights, pontos cegos, recomendações, o que aquele edital tem de desvantagem ou de vantagens. E nessa troca com o GPT você consegue, como você disse, né, reduzir riscos, porque ele pode te apontar coisas que você não estava enxergando, o seu conhecimento não alcançava, e pode te trazendo direcionamentos. Depois você pode ter uma troca ali com a inteligência
para que ela possa atuar como se fosse o seu advogado, compreende? Então, isso de maneira basilar, para poder começar. Mas eu vejo ainda de maneira prática que a inteligência artificial pode ser usada até para confeccionar alguns anexos, algumas peças que têm que ser entregues no processo de licitação. Então, a prefeitura exige que você forneça algum atestado, de que você não emprega menor, um atestado de que você não está impedido para contratar com a administração pública. Tem uma série de atestados que eles pedem. E aí, imagina, cara, eu não tenho nem ideia de como é que eu vou fazer isso. Aí você pode pedir para IA elaborar uma minuta para você, né? Então, imagina, comporte com um advogado, etc. E com base nesse edital, elabore para mim um atestado XYZ. E aí ela monta para você a minuta, você avalia, ela joga até num documento, ela gera em doc, gera em PDF. Então, ela pode ajudar na análise, mas até mesmo na produção de algumas peças que podem ser apresentadas no processo. Legal. Gente, eu acho que foi bem esclarecedor. Então, para finalizar, eu gostaria que vocês dois, como experts no assunto, colocasse para nós, ou dasse para nós, algum parâmetro de quem está disposto a entrar digamos, nessa área, né? Quais seriam os caminhos que a pessoa teria que procurar para poder ser um bem-sucedido nessa questão tanto trabalhar com a licitação, na questão privada, e também como na área pública? Dos dois lados. Eu vou começar então, que depois o Dr. Lucas, que é especialista no tema, ele finaliza. Eu daria o seguinte conselho. Primeiro, empresas que querem vender para a administração pública. Primeiro conselho, começar a acompanhar as publicações, porque a administração ela é obrigada, por um princípio constitucional, a trazer publicidade para esses contratos, né? Para as intenções de compra. Então, acompanhar os jornais locais, com a publicação dos editais para aquisição de algo, o site da prefeitura, por exemplo, onde eles publicam também os editais, né? Abrindo ali as intenções de compra, começar a monitorar isso, para entender, eventualmente, os objetos que aquela empresa poderia fornecer, para já pôr no radar. E, em paralelo, começar a estudar um pouco mais sobre licitações, né? Sobre como se conduz, para se preparar minimamente para isso. E, eventualmente, entendendo que faz sentido participar de um processo, vendendo para a prefeitura, para o estado que seja, quando for fazer, procurar a ajuda de um especialista, né? Não fazer sozinho, como quem diz, vou fazer por conta, com a ajuda do GPT, porque vai dar certo, e às vezes está enfiando os pés pelas mãos, porque a legislação tem a sua complexidade, e a ajuda de um profissional especializado pode garantir o sucesso tanto da contratação quanto da execução. Então, os conselhos básicos e um encorajamento para que as empresas façam isso. Porque quanto mais empresas, né, com donos íntegros, quanto mais empresas... Não sei se agora é inedônea ou idônea. Empresas boas. Idôneas. Quanto mais empresas idôneas se predisporem a vender para a administração, menos espaço sobra para as empresas que querem fazer algo errado. Então, quanto mais pessoas boas nisso, melhor. E para quem quer ingressar na área de licitações ou mesmo na área governamental, pensando em fazer uma carreira nisso, dizer de maneira bem simples para já entregar a bola é o seguinte... Apesar de comumente a gente entender que a via são os concursos públicos, porque é a via mais tradicional. Logo que você pensa em trabalhar no governo municipal, estadual, federal, você pensa em concurso. Eu quero dizer para vocês que não necessariamente. Existem outras vias. Eu comecei através de uma empresa privada que prestava serviços para um órgão público. Então, a gente tem essa via, por exemplo, você pode começar como um estagiário, se for um pouco mais jovem, você pode começar prestando serviços para a administração. Então, tem outras vias para você se iniciar nesse ramo governamental, que não sendo necessariamente por concurso. Tá? Então, dá para prestar serviço, dá para fazer estágio, dá para você trabalhar para empresas que prestam serviço para órgão público e aí já ir respirando esse meio. Então, tem outras possibilidades, né? Até mesmo a docência, cursos e treinamentos. Então, dá esse encorajamento e dizer que vale muito a pena. É um mercado que carece de profissionais que tenham competência e qualidade e que premia, remunera bem as pessoas que decidem seguir esse caminho e perseveram, né? No começo é difícil, mas aqueles que perseveram e vão adquirindo experiência vão sendo bem premiados por isso.
Tanto é que você resolveu até abrir uma empresa Sim, de treinamento exatamente. para poder suprir essa necessidade Isso. que tanto... Comecei ali como, poxa, todo mundo deve começar trabalhando, né, se esforçando, aprendendo, ganhando experiências. E hoje eu posso multiplicar esse conhecimento, esse saber prático, ajudando outros profissionais que querem fazer essa carreira aí. Legal. Exato. Tá Qual, ótimo. qual que é a empresa mesmo para o curso que você oferece para... Da área pública, hoje nós temos a Census Digital, tem um perfil lá no Instagram. A gente desenvolveu uma plataforma que envolve inteligência artificial para a área pública e capacitações. Então, Census com S, Census Digital. E nós temos hoje diversos cursos lá, todos para gestão e contabilidade pública. Tá? Legal, legal. Aproveitando, antes do Dr. Lucas fazer a parte dele, vocês citaram alguns indicadores na qual o contador ele tem que estar familiarizado, até mesmo expor isso para na licitação, né, na questão, falar do índice de liquidez. Sem ser esses indicadores de liquidez, existem outros indicadores na qual o contador também tem que colocar nas licitações para que haja essa credibilidade do processo, dos documentos, ou só liquidez? Normalmente, nas licitações, vão esses índices corriqueiros de balanço. Agora, se eu pudesse acrescentar outros indicadores que o pessoal acaba levando em conta também, são indicadores mais fiscais, que vão avaliar a capacidade de pagamento desses entes, sabe? Eventualmente, índices de endividamento, índices de poupança corrente, que eles acabam avaliando, né? Para ver mesmo saúde financeira. Mas esses mesmos contábeis, não me lembro de outros além desses. Basicamente são esses, né? Liquidez, grau de endividamento, essa capacidade de fluxo de caixa. De forma resumida, são esses, né? E, eventualmente, algo que tem a ver com isso, que as licitações pedem, são atestados de capacidade técnica, sabe? Outros órgãos da administração que já atestaram que eu tenho capacidade de cumprir aquela entrega. Isso também, digamos assim, é meio que um atestado de capacidade operacional, vai? Então, extrapola um pouco a questão financeira e contábil propriamente dita, porque vai para a operação. Tipo, o quanto você tem capacidade de fazer acontecer e cumprir o que você está prometendo. Então, é importante também. Legal. Ótimo. Bom, primeiro para aqueles que, além do encorajamento a ingressarem nesse mercado, quais são os pontos de recomendações que eu deixo? O primeiro, a venda para o mercado público ela é totalmente diferente da venda do mercado privado. Então, não tentem pensar, ou não tentem raciocinar, ou não tentem processar uma venda no mercado público da mesma forma que é efetivada no mercado privado. Outro ponto, os prazos no processo de licitação, eles são inegociáveis. No mercado privado, você negocia prazos. No mercado público, no processo de licitação, são inegociáveis. Então, se tem uma sessão designada para acontecer no dia X, tal horário, ela vai acontecer. Não adianta você chegar 15 minutos depois, 20 minutos depois, que perdeu a chance. Né? Pode ter perdido um contrato milionário. Outro, dando sequência, o edital é a lei interna do processo de licitação. Então, tudo que está ali, ou que não estiver e deveria estar, se você, como licitante, como um concorrente, não fizer as devidas provocações nos momentos adequados, vai ter problemas no processo de licitação, ou pior, ou na execução contratual. Então, se você, empresário, identificou falhas ou coisas que deveriam estar ou que estão e não deveriam estar, você tem instrumentos para isso, para fazer essas correções nos editais. E fazer um apelo, um encorajamento aí às empresas que se insiram no mercado público, não tenham não deixe que esses estigmas, né, da história que aconteceu nas contratações do Brasil sobrepesem aí
o desejo ou a participação do mercado público. Como o professor João Marcos disse, é o maior comprador do país. É um comprador recorrente, independente do mercado econômico, financeiro oscilando, ele tem as necessidades da manutenção dele, a administração pública. Então, ele não vai deixar de comprar e contratar serviços. É um cliente que você terá uma receita recorrente, garantida, tendo sucesso nos processos de contratação, e a solidez de recebimento, sem dizer as escalas também, né, que são muito maiores do que a venda de produtos no varejo. E aos potenciais, né, profissionais e operadores, né, o professor João Marques bem disse, o ecossistema da administração pública é muito maior do que apenas servidores de carreira. Que se encorajem, que conheçam, que degustem esse mercado, né? Que se tem alguma familiaridade, que se tem alguma identificação, né? Muitas das vezes a gente vê, de uma forma geral, as pessoas se posicionando em redes sociais ou em mesas de restaurante, bar, em qualquer lugar, sobre, não funciona, a questão pública, não funciona, só atiram pedras, mas como que cada um de nós podemos ser agentes transformadores da realidade pública, né? Até mesmo como um operador de um processo licitatório. Eu, no meu caso, eu me identifiquei, né, nesse sentido. Então, eu com a minha história, né, com a minha formação, eu vejo que eu sou um instrumento benéfico para que as administrações possam contratar empresas idôneas para que tenha melhores produtos, melhores serviços disponibilizados à população. Então, nesse viés, né, nesse segmento, nesse trabalho, eu consigo dar a minha contribuição para a população de forma geral, né? Então, as outras pessoas, né, que elas se encorajem também, né, que tem algum tipo de identificação nesse sentido, que vocês podem também, através dos processos licitatórios, através de um mecanismo, de uma atuação contábil, através de uma atuação na área de saúde, através da atuação na área de educação, enfim, é uma gama gigantesca de segmentos em que se pode ter interferências positivas na administração pública em prol aí de toda a população. Ok. Então, resumindo tudo, digamos assim, para os contabilistas, a gestão pública, através do processo de licitação, é uma oportunidade. Sim, com certeza. Pelo que caminha essa evolução geopolítica, né, esse ambiente geopolítico, então vocês acham que já era, mas eu acho que vai fortalecer aí essa área de atuação para os contabilistas. Eu entendo que e continuará sendo. Continua sendo. Né, em razão das necessidades que a administração tem diariamente de adquirir produtos e serviços. Faz parte do dia a dia. Então, e além da necessidade de adquirir, existe uma necessidade de eficiência, de comprar bem, sabe? De entregar melhor, porque os recursos são escassos, não dá. A carga tributária no Brasil já é muito elevada, não tem espaço para aumentar a receita do governo. Então, eles precisam ser mais eficientes no gasto, nos custos. Então, passa por comprar melhor e passa pela contabilidade, gerar informações econômicas, de custos, para que as decisões sejam racionalizadas. Então, sempre foi muito importante, mas agora alça um patamar maior pensando nisso, fundamentalmente. Legal. Bom, gente, eu sinceramente, é um assunto vasto, né? O tempo em si seria para dias, né? Mas eu acho que o que nós falamos aqui foi justamente para aguçar a curiosidade de todos com relação ao assunto. E também colocar isso, a relevância disso tudo perante a todo o sistema, principalmente para quem está imbuído na área, como contador. Sim. Né? Então, eu agradeço vocês por estarem participando desse 5º Congresso Internacional de Tecnologia que nós estamos promovendo. Tá? Nós já estamos aí no 5º
sabendo que essas informações que vocês passaram para nós, isso vai para o Brasil todo, ou melhor, né? Vai para grande parte do mundo. Sim. Porque hoje nós estamos em 134 países, né? Que benção. Então, todos eles, de certa forma, estão agregados a esse sistema. E o Congresso, realmente, ele veio a substituir o que nós usávamos antigamente, que era a semana, né? Cultural de cada curso. Então, hoje nós temos um grande evento, e esse grande evento faz com que todos os cursos se integram, né? E passam a ser participativos em todo o processo de educação do Unisalesiano. Então, para nós foi um grande avanço, e eu agradeço a presença de vocês. De certa forma, eu desejo meu obrigado, né? Por vocês estarem aqui participando, principalmente para o curso de Ciências Contábeis, essa palestra, essas informações que vocês, podcast que nós estamos fazendo aqui, ele vai ser disponibilizado para todos, independente de ser só para contabilidade, mas para todas as áreas que tiverem interesse, principalmente para a área de direito também. Sim, exatamente. Que faz parte do processo. Isso, direito, contabilidade, extremamente envolvidos nisso aí. Com certeza, eu agradeço a oportunidade. Valeu, uma honra sempre. Então, obrigado a vocês. Obrigado. Um abraço, obrigado.